Muito bem, pessoal, vamos iniciar essa nossa cobertura da rodada de hoje da pré-temporada comentando sobre San Antonio Spurs e Orlando Magic. As duas equipes se enfrentaram nessa noite de quarta-feira e deu San Antonio, né? O Spurs bateu o Orlando Magic por 107-97. Essa foi a primeira vitória do Spurs na pré-temporada e a segunda derrota do Orlando Magic. E aí nesse vídeo eu vou contar a história do jogo, falar sobre alguns pontos que eu observei aí nas duas equipes e trazer aí o resumo do que foi este embate. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Fechou? Vamos lá então, vamos começar falando sobre os quintetos que iniciaram o jogo. O Magic começou a partida com um starting five diferente daquele que iniciou contra o Pelicans. O Magic não teve hoje nem KCP e nem o Wendell Carter, né? Os dois não jogaram, o KCP foi poupado e o Wendell Carter, ele tá listado com lesão, então os dois foram desfalques. O Jonathan Isaac também não jogou, mas aí ele não foi desfalque no time titular, né? Foi desfalque ali pro banco. Então, o Magic teve que mudar o seu starting five, o time manteve Suggs, Paolo e Franz Wagner, os três jogaram. E aí, pro lugar do KCP, o Mosley colocou o Jet Howard, que jogou bem, tá? Bom jogo do menino. Inclusive, eu acho que o Jet Howard, ele deve ser muito melhor aproveitado nesse ano, né? Temporada passada, ele pouco jogou, foram menos de 20 jogos temporada passada, que foi seu primeiro ano na NBA. Só que para esse ano eu acho que ele vai jogar mais, cara. É um menino que entrega uma boa criação de arremesso, é um bom chutador. Hoje, meteu 19 pontos em 29 minutos, metendo 3 de 7 no perímetro. Foi um cara muito importante pro Magic na partida. Ele é um jogador que pode ajudar o Magic a melhorar esse seu espaçamento de quadra, que foi péssimo na última temporada. Então, o Jet Howard é um menino pra gente ficar de olho, cara. É um menino pra gente ficar de olho. Por falar em perímetro, Magic, e antes, só pra pontuar, pro lugar do Wendell Carter jogou o Goga Bitadze, que não foi nada demais. Ali um jogo padrãozinho. Mas, por falar no perímetro do Orlando Magic, só pra não perder o fio da meada, porque eu citei, né, quando eu tava falando do Jet Howard, o perímetro do Magic hoje foi bom, tá? 12 de 36 no perímetro hoje, criou muitos arremessos, muito por conta da boa criação que o Paulo Banchero teve na partida, né? Hoje a gente viu o Point Paolo em ação, né? Eu até separei aqui uma jogadinha que mostra bem a gravidade que o Paulo Banchero gera e como ele consegue se aproveitar dessa gravidade para criar boas situações para os seus companheiros, ó. Olha a forma como ele chama a atenção da marcação. A marcação tá toda prestando atenção nele. E aí, ó, marcação aglutina. E ele enxerga o próprio Jet Howard, né, cortando totalmente livre pro garrafão. E aí, ele, ó, solta um belíssimo passe picado e termina com a dunk do Jet Howard. Então, muito do bom desempenho do perímetro hoje do Magic foi por conta do Banchero, foi por conta da criação do Banchero aliado, né, ao bom desempenho que Jet Howard teve no perímetro e outros jogadores também que mataram bolas. Então o perímetro do Magic hoje foi bom, tá? Foi um bom perímetro. Não foi excelente, mas comparado ao que foi contra o Pelicans, por exemplo, foi bem melhor. E só pra pontuar, Paulo Banchero, 7 assistências em 17 minutos, cara. O Banchero, o playmaker, apareceu bem hoje. Apareceu bem. Enfim, esse foi o quinteto que começou pelo Magic. Já pelo Spurs, tivemos também algumas novidades em relação ao quinteto que começou contra o OKC, né? O Spurs não teve nem o Zach Collins e nem o Devin Vassell à disposição. Os dois não jogaram, foram desfalques.
Mas o Spurs teve duas novidades para esse jogo. A primeira foi o Wembanyama. O Wemby não jogou contra o OKC na estreia do Spurs e jogou hoje e já meteu uma statline absurda, né? Impressionante a capacidade que o Wembanyama tem de meter números fantásticos em um pouquíssimo espaço de tempo, cara. Hoje, jogando 23 minutos, ele meteu 11 pontos, 9 rebotes, 4 assistências e 3 blocos, cara. Pô, é inacreditável, mano. É inacreditável, beleza. Chutou até a mãe no jogo de hoje, né? Chutou 15 bolas e teve um aproveitamento horroroso, 4 de 15 e 0 de 5 para 3. Só que mesmo chutando mal, ele teve um impacto muito grande nos minutos que ele teve. Inclusive, uma coisa que eu queria destacar aqui no jogo do Wemby foi a criação dele fora do garrafão. Né? Uma coisa que eu gostei muito de ver hoje foram os passes que o Wembanyama conseguiu encontrar jogando fora do garrafão. Tanto passes para quem cortava em direção à cesta, atacando o espaço que ele gerou, né, pela saída dele do garrafão, como também os passes para o perímetro, né? O trabalho dele também no handoff ali com os guards. Gostei muito dele atuando fora do garrafão hoje. Até separei essa jogada aqui, ó. E foi um puta passe que ele achou, ó, passe sem olhar, cara. Olha esse passe pro Malachi Branham. Coisa linda, cara. E aqui, ó, fora do garrafão. Olha o espaço, cara, que a saída dele no garrafão gera. Olha aqui, cara, o latifúndio que se abre. E aí, cara, isso aqui pra ele é maravilha. Escola aqui o passe. Coisa linda. Então, gostei muito de ver essa criação do Wemby fora do garrafão. Apesar de eu querer ver mais nessa temporada, ele sendo acionado no post, ele recebendo mais bolas no post, a gravidade que ele gera quando sai do garrafão e a forma como ele consegue explorar essa gravidade, os passes que ele consegue achar, é algo que eu acho que vai ajudar muito esse ataque do Spurs. Vai tornar o ataque do Spurs mais difícil de se marcar, até porque, além de ter o Wemby, o Spurs vai ter nessa temporada um dos maiores QIs de basquete da história da NBA, que é o Chris Paul, que foi a segunda novidade que o Spurs teve para esse jogo. O Chris Paul fez a sua estreia pelo Spurs. Pela primeira vez, a gente viu o Wembanyama e Chris Paul juntos. E as minhas primeiras impressões foram boas, né? Os dois conseguiram ali conectar uma ponte aérea no fim do primeiro quarto, né? Até mostrar aqui para vocês, ó. Eles conectaram essa ponte aérea no fim do primeiro quarto. Coisa linda, ó. Olha que maravilha. Eu admito que eu, né, tive fiquei um tanto quanto ouriçado vendo isso, porque era o que eu mais queria ver nesse jogo, uma ponte aérea entre os dois, e aconteceu. Então, eles conseguiram protagonizar esse momento maravilhoso, que deve se repetir muito durante o ano. Essa cena dos dois aí conectando a ponte aérea deve rolar durante todo o ano, cara. Durante todo o ano. Eu acho que é só questão dos dois criarem uma química um pouquinho maior. Em alguns momentos, a gente via o Wemby, né, pedindo uma bola e o Chris Paul não acionando ele, ou o Chris Paul tentando conectar um passe pro Wemby, mas o passe indo um pouquinho alto demais, ou indo um pouquinho atrasado demais. Então, falta uma química, o que é óbvio, né? Primeiro jogo dos caras juntos. Então, eu acho que quando eles encaixarem, quando a química for estabelecida, eu acho que nem vai demorar muito, porque são dois caras muito inteligentes e que têm características que combinam bem. Eu acho que quando criar essa química, essas cenas aí de pontes aéreas entre os dois vão ser algo... vai ser uma parada recorrente durante todo o ano. E aí, focando um pouquinho mais no Chris Paul, né, no que eu vi do Chris Paul no jogo de hoje, uma coisa que ficou muito clara pra mim, já era algo que eu esperava, é que o Chris Paul, ele claramente não vai
ser só um jogador nesse time. O que eu quero dizer? A função do Chris Paul nesse Spurs não vai ser só de jogar. Não vai ser só de alimentar, de abastecer o Wembanyama. O Chris Paul ele vai ter uma função nesse Spurs de mentoria. Né? O Chris Paul ele vai ser uma espécie de professor para esses caras. E durante o jogo, a gente viu o professor Chris Paul aparecendo em vários momentos. O Chris Paul ele foi muito comunicativo nos momentos em que ele esteve em quadra, toda hora chamando a atenção dos moleques, coordenando os moleques, fazendo eles executarem as jogadas que o Popovich pedia, dando ali algumas dicas, alguns sinais ali pra molecada, muitas dicas pro Wemby, né, em momentos em que o Wemby tava ali fora do garrafão com o adversário nas costas, o Chris Paul chegava nele e falava, ó, passa aqui, eu vou fazer o bloqueio, passa aqui no cara que tá livre, ou, ó, vai passar alguém ali, solta o passe. Você viu o Chris Paul coordenando os caras, organizando ali a molecada. Então, ficou muito claro nesses primeiros minutos de Chris Paul no Spurs que ele não vai ser só um armador, ele não vai ser só um jogador. Ele vai ser realmente um técnico que joga. Ele vai ser um segundo técnico, ele vai ser uma extensão do Popovich dentro de quadra, o que, pra quem é fã da NBA, falar a real, é um tesão, né? Ver Chris Paul e Popovich juntos. Pô, é um tesão, cara. É assim, são duas das maiores mentes da história do basquete jogando juntos, cara. Jogando assim, trabalhando juntos, né? O Chris Paul jogando pro Popovich, o Chris Paul sendo a extensão do Popovich em quadro. Isso um deleite pro fã de basquete, né? Realmente vai ser algo muito bom, cara. Eu tô muito animado mesmo pra ver o Spurs nesse ano. Mas enfim, essas foram as minhas impressões sobre a estreia do Chris Paul e sobre a estreia da dupla Chris Paul e Wemby. Acho que os dois têm tudo pra dar muito certo, cara. Muito certo mesmo. E aí, indo agora de fato pra análise do jogo, né, trazendo aqui o resumo do que foi a partida. No primeiro quarto, a gente teve um Magic melhor do que o Spurs, bem melhor do que o Spurs, inclusive. O Magic, além de ter conseguido defender bem, forçado turnovers e capitalizando bem em cima dos turnovers, o Magic foi muito bem trabalhando bem a quadra, movimentando bem a bola, muito por conta do point Paolo, né, do point banqueiro. Ele conseguiu fazer o time funcionar bem, o ataque fluiu bem, as bolas de três caíram, muitas com o Jet Howard. E aí o Magic conseguiu fechar os primeiros 12 minutos vencendo por 34-20. Então conseguiu abrir ali uma vantagem de 14 pontos. Uma vantagem muito boa. Só que no segundo quarto, o Spurs reagiu. Né? O Spurs conseguiu se recuperar muito na base da defesa. E aí, vale o destaque para o Stephen Castle. Né? O novato fez um ótimo jogo hoje. Foi muito bem ali na marcação. Principalmente nos momentos onde ele teve que marcar a quadra inteira. Né, muito intenso, muito agressivo ali na marcação, botando muita pressão em cima dos ball handlers do Magic. Gostei muito da marcação do Castle, ele que é um dos melhores defensores dessa classe. E no ataque, ele contribuiu. Foram 17 pontos e 4 assistências em cerca de 22 minutos jogados. Matou ali 2 bolinhas de 3. Foi uma ótima atuação do Castle. Teve ali alguns probleminhas no lance livre. O lance livre dele não é lá essas coisas. Mas, tirando o lance livre, cara, foi um jogo muito bom do Castle. Ele tá deixando uma boa impressão, cara. Deixou uma ótima impressão na Summer League. E nessa pré-temporada, ele tá jogando bem, cara. Realmente tá jogando bem. Se mostra um jogador capaz de ter um ano bem bom, né? De ter um ano de calouro bem interessante. Principalmente na parte defensiva. E aí, com a defesa bem, com o Castle defendendo bem, Jeremy Sohan também defendeu demais. Brincadeira o que ele jogou. O Spurs conseguiu reagir no segundo quarto, cortou a diferença e foi pro intervalo perdendo por apenas 7 pontos. Né? Então cortou a diferença pela metade. O Spurs venceu a parcial por 29-22. Então foi um ótimo segundo quarto do Spurs. E aí, no segundo tempo, com o Magic já com as reservas em quadra, o Spurs conseguiu buscar a virada, né? Depois ali de alguns minutos no terceiro quarto, onde o Magic sustentou a liderança, apesar
de já não ter mais os seus titulares e do Spurs ter mantido o Wembanyama, Chris Paul ali por alguns minutos, depois desse período de 4, 5 minutos ali, o Spurs cresceu na partida, conseguiu buscar a virada, venceu o terceiro quarto por 28-18, e aí, por 30-23, venceu o terceiro quarto por 30-23, e aí no quarto período o Spurs meteu 28-18 na parcial e garantiu a sua primeira vitória na pré-temporada, 107-97. Então, é isso, meus amigos, né? Sobre o jogo é isso, gostei do que eu vi no Spurs, gostei de muita coisa que eu vi no Magic também. Pra mim o Magic jogou muito melhor hoje do que jogou contra o Pelicans, gostei muito mesmo do que eu vi do Magic. E vamos aí, cara, vamos aí acompanhar o restante da rodada. Hoje ainda deve sair o pós-jogo de Kings e Warriors, então fica ligado no canal pra não perder. Se inscreve pra, né, receber ali aquela notificaçãozinha marota quando sair vídeo novo. E pra galera que quer assistir os jogos da pré-temporada e não sabe onde, o League Pass tá transmitindo todos os jogos, né? Em muitos jogos, pra não dizer basicamente todos, tem transmissão exclusiva do League Pass. Então você que quer assistir os jogos da pré-temporada, recomendo que assine o League Pass. E aí eu vou deixar vou dar uma diquinha aí pra você, que é a seguinte: no primeiro comentário fixado desse vídeo, eu vou deixar o link que vai te oferecer o League Pass com desconto e com 7 dias grátis pra testar, né? Usa esse link. Usando esse link você ali faz o seu cadastro, bonitinho, e aí você ganha 7 dias totalmente grátis pra testar, 0,800. E aí depois do período de teste, caso você queira assinar o plano mensal ou anual, você ainda tem um baita de um desconto. Então aproveite essa oportunidade, use o link e garanta já o seu League Pass e assista todos os jogos dessa pré-temporada. Fechou? É isso, turma. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Comenta aí o que você achou das duas equipes, o que você achou da estreia da dupla Chris Paul e Wembanyama. Deixa aí suas primeiras impressões. E nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Tchau, tchau, turma!